Boa tarde, pessoal. Bom, eu gostaria de começar essa palestra já respondendo essa pergunta. Achei que muitos poderiam ficar ansiosos com a resposta, então, ao invés de deixar para o final, eu vou trazer aqui a resposta para que a gente possa discutir a partir da resposta e aí gerar mais perguntas, gerar mais questionamentos. Então, a resposta é não. Não existe pesquisa sem relação de poder. E acho que a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é o que fazemos com isso, como que a gente ameniza essas relações de poder dentro da nossa atividade de pesquisa. Enquanto pesquisador, eu acho que a gente tem cada vez mais responsabilidade com os dados que a gente apresenta, afinal de contas, a gente conta histórias sobre pessoas, a gente entende o comportamento delas e passa isso adiante. Então, a gente tem que exercer a nossa profissão de uma forma mais ética, e uma forma de fazer isso é considerando essa relação de poder que existe entre pesquisador e pesquisado. Então, para a gente estar todo mundo no mesmo patamar, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é poder, como eu enxergo poder, e para que a gente possa, a partir daí, pensar também em estratégias de minimizar essas relações de poder. Bom, poder vem do latim, que é possum, que tem a ver com ser capaz de. Mas acredito que, para além dessa ideia mais de potência, a gente tem que olhar também porque alguns teóricos, sociólogos, filósofos falaram sobre o poder. Poder, na verdade, é a capacidade que eu tenho de induzir o comportamento de outras pessoas, ou influenciar as ações e atitudes delas. E isso pode se dar de uma maneira mais violenta, né, física, através da violência, pode se dar também de uma maneira mais institucional, através de regras e leis, e também pode se dar de uma maneira mais simbólica, digamos assim, através de costumes e da cultura. Por exemplo, o fato de não estarmos aqui hoje com trajes de banho, não há nenhuma lei que proíba isso, nas regras também aqui da UX Conf não foi dito isso, e ninguém está nos violentando caso estivéssemos assim. Mas é uma coisa muito maior que a cultura, que nos impele a estar vestido do jeito que a gente está hoje. Sendo assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nesse poder simbólico. Esse poder simbólico que eu falo, ele está envolvido muito no que a gente chama de produção do sentido. O que é isso? É uma forma da gente criar verdades sobre o mundo, criar discursos e construir uma realidade. Bom, na era da pós-verdade que a gente está vivendo agora, fica muito fácil perceber como que está em jogo são vários discursos para a construção do que é uma visão de mundo, do que é uma realidade. E não é isso que a gente faz enquanto pesquisador, a gente também não cria uma realidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nesse poder simbólico. E aí eu volto para a ideia da ciência. Embora a gente não seja cientista de fato, a gente, enquanto pesquisador de usuários, a gente também se baseia, muitas vezes, no caldo que a ciência nos trouxe, que é construir uma verdade acima do que é chamado do senso comum. Essa verdade toma o caráter de verdade universal e que só vai ser suplantada quando houver uma outra pesquisa que vai anular essa verdade anteriormente construída. Se a gente faz pesquisa com base científica, é uma coisa, mas as pesquisas que a gente faz também têm inferências, a gente também se baseia em evidências, e por mais que a gente não esteja num laboratório, todos os nossos achados dentro da nossa empresa ou do grupo que a gente trabalha, por um momento eles também vão ter esse caráter de verdade universal. E aí a gente também tem que se questionar, será que isso é válido? Até quando é válido? Em que momento isso é válido? Pois bem, nós pesquisadores, quem somos nós e o que fazemos? Bom, nós somos stalkers profissionais. Não sei se vocês conhecem esse meme dessa raposinha, que chama Major Fox. Ela é de uma universidade norte-americana, que fala muito sobre ciências sociais, e eu não entendia por que era a raposa. Aí eu fui olhar, né, o comportamento animal da raposa, e percebi que as raposas são astutas, elas caçam sozinhas, elas gostam de observar, elas têm um faro incrível, elas, enfim, conseguem se invisibilizar. E nós, pesquisadores, muitas vezes assumimos esse papel, por isso a raposinha. Mas, assim, brincadeiras à parte, o que a gente faz? A gente observa atos, comportamentos, as relações, a gente tenta entender o sentimento das pessoas por trás disso, e também, a partir de uma relação de envolvimento, a gente cria. A gente cria o quê? A gente inventa categorias, a gente cria significados, a gente classifica as pessoas. Ora, não seria isso, então, uma forma de poder? Bom, é importante também a gente não esquecer que a gente, enquanto pesquisador,
a gente bebe de uma fonte muito antiga, principalmente que as ciências humanas, que surgiram num contexto muito específico das navegações, das expedições científicas, que iam até os países que estavam sendo colonizados para entender aquele povo que vivia lá. E isso tinha um intuito muito ideológico, que era permitir a colonização e permitir a conversão religiosa. Então, no primeiro momento, os antropólogos iam para as expedições científicas para, a primeira coisa, provar que esses nativos, que esses selvagens, na verdade, eram humanos. Então, eles estavam, principalmente, num patamar inferior aos europeus, e os antropólogos chegam e falam, não, são todos humanos, são todos iguais, de uma certa forma, mas eles têm uma lógica diferente da de vocês. E para vocês conseguirem dominar isso, vocês vão ter que entender essa lógica. E muitas vezes, assim como a gente trata os usuários, o usuário é burro, como se ele muitas vezes estivesse numa desigualdade com a gente. E, na verdade, a gente tem que entender que são códigos diferentes, que são outros contextos, mas que somos todos humanos, que somos todos iguais em algumas características. Bom, então, eu não ia trazer nenhum teórico, mas já me encorajaram no início falando de Foucault, eu também vou falar do Foucault, é claro, ele merece que a gente conheça mais. E o Foucault dizia assim, então, onde houver relação de saber, onde houver o interesse por conhecer outra pessoa, sempre vai haver relação de poder. E esse poder não é bom nem mal, ele é só poder, ele é um poder que está espraiado, muito mais de cima para baixo, ele é exercido nas micro-relações, ele é exercido de forma microscópica e capilar. E, nesse sentido, a gente tem que, então, pensar que todos os regimes de subjetividade, toda a nossa construção enquanto sujeito, ela pertence a regimes de poder que nos perpassam. Seja através de um discurso médico, psiquiátrico, seja o discurso do professor a respeito da gente, ou mesmo o discurso que qualquer pessoa tenha. Nesse sentido, a gente consegue perceber como os nossos usuários, como os nossos pesquisados, eles são perpassados pelos discursos que a gente produz a respeito deles. E a partir daí que a gente tem que começar a pensar e relativizar de que forma que a gente exerce o nosso poder. Bom, eu falei um pouco de teoria, mas eu queria entender melhor como que a gente pode pensar a prática. E para falar da prática, nada melhor que trazer o nosso pai fundador, um dos pais fundadores do trabalho de campo, que é o Bronisław Malinowski, esse polonês que cunhou o termo observação participante, que é algo muito similar ao que a gente faz hoje. Ele estava lá nas Ilhas Trobriand, estudando este povo, e aí ele inventou. Ele foi o primeiro antropólogo que saiu do gabinete e falou, não, a gente tem que fazer, né, muito semelhante ao que a gente faz hoje. A gente está com eles, fazendo o que eles fazem, dando uma observadinha, pensando, fingindo que a gente está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, tentando entender o que eles estão fazendo ali. E assim ele estava lá também, tentando copiar. E o Malinowski, ele falava assim, o trabalho de campo é uma atividade construtiva ou criativa, pois os fatos etnográficos, eles não existem. E é preciso um método para a descoberta dos fatos invisíveis por meio da inferência construtiva. O que significa isso? Que nós inventamos as coisas do nada? Não, a gente não inventa do nada. A gente confronta uma lógica que a gente tem com a lógica do outro. E é a partir daí que surgem os insights. Então, a gente tem que pensar como que se dá esse confronto. Indo, então, para a prática, eu trouxe aqui 3 premissas sobre um trabalho de campo. E dentro dessas 3 premissas, eu vou trazer algumas questões para a gente pensar em amenizar essas relações de poder. A primeira premissa fala que a gente precisa se distanciar daquilo que a gente observa, que significaria também a gente descer do salto e perder a noção de si mesmo. Isso envolve a forma como a gente se apresenta. Por exemplo, eu coloquei essa roupa aqui, que seria a roupa talvez de um antropólogo, de algum observador, de algum pesquisador. É claro que se eu fosse falar com um executivo, eu me vestisse de uma outra forma. Se eu fosse falar com um esportista, não iria da mesma forma que eu estou vestida quando eu vou falar com um executivo. Isso parece bobagem, mas tudo que a gente veste, a gente comunica. Porque todas as nossas formas, e a primeira impressão é a que fica. Então eu não vou chegar num entrevistado em determinado bairro da periferia simplesmente vestida de salto alto.
isso faz muito sentido, porque a gente tem que, em primeiro momento, estabelecer um mesmo patamar. Outra questão, é claro que é sempre possível a gente se tornar totalmente neutro, mas a gente tem que pensar e refletir mais na forma como a gente chega nas pessoas. Outra questão é o uso do gravador, câmera, filmagem, essas coisas. Embora hoje esteja muito popularizado o uso dessas ferramentas, já até foi discutido aqui de manhã, é muito poderoso a gente ter o controle sobre o discurso dos outros. Então isso tem que ser inserido com muito cuidado, com muita cautela e explicado, pedido autorização. E de fato, a gente sabe o impacto que tem uma filmagem no resultado final. As pessoas elas ficam ainda muito intimidadas. A segunda premissa é tornar estranho que aos entrevistados é familiar, o que significaria que a gente precisa, para abolir as relações de poder, ou pelo menos tentar, a gente tem que mostrar que a gente não sabe nada, mostrar ignorância, interesse por aprender, sem medo de perguntar os porquês e sem medo de parecer diminuído, né? Sempre se colocar na posição de quem escuta. Isso parece muito difícil para algumas pessoas que já chegam sabendo ou querendo saber as respostas. Então, ignorância aqui é um elogio. A gente tem que ser ignorante. Aqui são alguns artifícios que eu trouxe no momento da conversa para conduzir esse processo, né? Conte-me mais sobre, não sabia, poderia me explicar? Então, por trás disso tem a ideia de que a gente está não aceitando o discurso per se. A gente tem sempre que entender o que está por trás desse discurso e não acreditar que a pessoa está falando aquilo e simplesmente aceitar. E essas são algumas formas da gente ir além. A terceira premissa diz que é preciso abandonar a própria lógica e passar a pensar a partir da lógica do outro. Isso é o mais difícil. E aqui eu trago a reflexão sobre a ideia de empatia versus alteridade. A Carol já vai falar um pouco sobre isso, mas eu não resisti porque ainda as pessoas usam muito essa palavra empatia. E aí, o que diz empatia? Empatia pressupõe um julgamento, porque como que você vai usar a sua lógica para se colocar no lugar do outro? Se você quer entender o outro, você tem que abolir a sua lógica, você tem que ignorar a sua lógica a partir do princípio que você não sabe nada. Então, a ideia de alteridade, que vem da antropologia, é muito mais profícua, é muito mais útil para a gente pensar que a gente, enfim, não sabe nada, e a ideia é que a gente vai entender como as coisas acontecem. Nesse sentido, a ideia de antropólogos como stalkers profissionais, mas com permissão, ela diminui um pouco, se a gente obedecer esses 3 passos, diminui um pouco essa questão do poder. Mas ainda assim sempre há riscos da gente voltar a julgar o outro, principalmente no momento da nossa análise, da gente tomar ele pela nossa própria lógica, da gente querer racionalizar o que é cultural. E aí eu digo racionalizar não como se o que o cultural não tivesse uma racionalidade, mas a gente impor a nossa racionalidade ocidental, científica, a uma lógica cultural totalmente diferente. A gente tomar as palavras pelo real, ou seja, analisar o discurso ipsis literis. A gente muitas vezes coloca citações no relatório, mas a gente não presta atenção se essas citações elas dizem muito respeito ao de fato ao que as pessoas fazem. Porque se a gente mesmo não consegue às vezes cumprir nas práticas o que a gente profere, muito menos os entrevistados. Então a gente sempre tem que analisar e observar essas discrepâncias entre o que é dito e o que é feito. Além de tudo, é preciso a gente estar atento aos segmentos sociais que o entrevistado pertence, o que significa também que se esse segmento social for diferente do nosso, a gente também vai ter problemas se a gente não entender que é uma outra lógica que está em jogo. E, muito importante, é entender as práticas e os gostos das pessoas como relacionados a algo muito maior, que é um sistema simbólico, que a gente chama, que é um conjunto de trama, de relações, que está por trás de cada ato, que está por trás de cada comportamento. Então, um comportamento, um gosto, uma preferência, ele não se encerra em si mesmo. Na verdade, ele se opõe a outras lógicas e ele comunica e se alia a uma determinada forma de pensar. E é isso que a gente tem que descobrir, e não simplesmente só olhar o comportamento. Bom,
Vou voltar um pouquinho. E agora a parte surpresa. É um exercício que eu trouxe para vocês. Todo mundo vai olhar essas imagens. São imagens de possíveis entrevistados que a gente teria. E a ideia é que vocês só observem os pensamentos mesmo, né? Não precisa nem verbalizar. Mas que vocês olhem para essas imagens e tentem observar o que vem à cabeça de vocês, todas as pré-noções, todos os julgamentos, tudo que já vem pronto e que a gente tem que abolir no momento da conversa. Então, cada um, eu vou passar por 10 segundos e aí vocês observam, certo? Vamos lá. Segunda. Terceiro. Difícil, né? É difícil não julgar. Então, o recado que fica é que, assim, para a gente pensar em abolir, ou pelo menos tentar abolir boa parte das relações de poder, a gente tem que se trabalhar enquanto pesquisador, a gente tem que entender cada vez mais que o que a pesquisa nos faz é nos transformar enquanto pessoas. Quanto mais a gente observar lógicas diferentes das nossas, mais a gente vai ser capaz de se transformar e de relativizar a nossa própria forma de vida. E é isso que a antropologia, na verdade, nos permite fazer. A gente conhece tanta gente de forma tão diferente que daqui a pouco o nosso próprio modo de vida não importa tanto, a gente relativiza. E aí fica muito mais fácil propor mudanças e transformações. E também eu acho que é importante a gente pensar que, já que a gente está falando de mudança de cultura nesse evento, a gente vai criar verdades, sim, mas a gente então tem o nosso papel para que elas sejam cada vez mais democráticas, mais provocadoras, mais questionadoras e mais, enfim, capazes de embasar as transformações naquilo que a gente acredita, e não simplesmente uma verdade per se. Toda a verdade ela também está envolvida no regime de poder, então a gente não pode esquecer disso, o papel que a gente tem na construção dessas verdades. E uma maneira da gente fazer isso é voltando para os nossos pesquisados, pode ser também no momento da entrevista, no final, e levar para eles os aprendizados e o que a gente construiu sobre eles. E permitir esse feedback, permitir essa troca de relação. Porque, afinal de contas, eles também têm direito de saber como eles foram desenhados por nós e responder, eles têm direito de resposta à nossa verdade que a gente criou sobre eles. Bom, então, o recado que fica para vocês é que vocês saiam para fazer mais happy hours com os nativos, que vocês saiam para falar com os entrevistados, enfim, que vocês ganhem o mundo fazendo trabalho de campo. É isso, queria agradecer.